que significa viver sob uma realidade em colapso? Ou, dito de outra maneira, o que significa viver em um mundo que já acabou? Sim, o mundo já acabou, não por acaso, nesse momento a gente vive essa proliferação, como o livro de Danowski e Viveiros de Castro nos mostram, de imagens do fim do mundo. O que significa dizer que nós vivemos no fim do mundo hoje em dia? Significa dizer que nós estamos cada vez mais conscientes da impossibilidade do nosso modelo de vida continuar subsistindo. Em outros termos, nós temos a mais plena, ou deveríamos ter pelo menos, a mais plena consciência de que nós não podemos estender indefinidamente o nosso presente em direção ao futuro. Basicamente porque o planeta não suportará. É essa sensação de fim de mundo, é esse mal-estar que perpassa as nossas sociedades contemporâneas, que de certa maneira provoca uma sensação de desconforto inversamente proporcional à nossa capacidade de imaginar alternativas. Além de uma crise econômica, além de uma crise política, além das diversas e múltiplas crises que se costuma trabalhar acerca do nosso contexto no século XXI, uma das principais crises é exatamente a crise de imaginação. A impossibilidade que nós desenvolvemos de nos imaginarmos para além do presente, de nos imaginarmos vivendo em outro mundo. Mas há mundo por vir? Pergunta o livro que eu mencionei. Possivelmente, esse mundo envolverá uma variação do presente. Ele não poderá ser simplesmente a repetição do que nós vivemos. E, então, nesse momento, eu proponho que a gente utilize dois exemplos, duas imagens do que pode vir a ser o nosso futuro. Eu vou escolher duas áreas que são áreas que pensam mais livremente que, digamos assim, a filosofia política, ou essas áreas que costumam, o jornalismo cultural, essas áreas que costumam estar mais fechadas na nossa imagem do presente, dando respostas mais imediatas. Então, eu escolhi exemplos, de um lado, da ficção científica, que hoje em dia vive uma explosão de obras, séries, livros, filmes que desenham cenários do futuro, e, do outro lado, os estudos decoloniais. E o que eu vou dizer é que esses dois campos, cada um nos oferece uma diferente imagem do futuro. Cada um envolve uma variação e um prolongamento de certas tendências do presente, que envolvem escolhas e que nos apontam na direção de algo que transcende o nosso presente. O que nós sabemos é que o mundo acabou. De alguma maneira, nós não poderemos mais simplesmente ficar paralisados no momento em que nós estamos situados. A primeira dessas antropologias, então, eu vou chamar de antropologia enquanto uma espécie de uma imagem da nossa posição humana em relação aos outros entes não humanos. A primeira antropologia eu chamo de antropologia estelar. Ela é uma antropologia que envolve, basicamente, a superação do corpo humano. Ela envolve o projeto de nós darmos conta do nosso futuro, é o projeto de nós transpormos as barreiras do nosso corpo, transpormos a nossa finitude, superarmos a nossa condição mortal. A gente pode observar, então, isso nessa, digamos assim, imbricação constante homem-máquina, nesse constante intrincamento da tecnologia com a humanidade. É uma antropologia do progresso, uma antropologia que envolve acelerar o tempo e intensificar as coisas que vêm sendo desenvolvidas hoje em dia, não só no imaginário ficcional, mas também pelas ciências, por exemplo, pelas neurociências, neurocientistas como Miguel Nicoleles vem propondo que, ao fim e ao cabo, o projeto seria fazer com que o cérebro sobrevivesse à finitude do corpo humano. Ray Kurzweil, por exemplo, futurista, propõe que nós devemos buscar, então, a eclosão da inteligência artificial para que surja, então, uma nova espécie da singularidade, os singlaritanos.
né? Então, esse imaginário, embora eu vá evocar aqui na ficção científica, ele está presente também em projetos reais, né? Em projetos que envolvem, inclusive, hard science. Esse projeto, então, de certa maneira, ele tem em comum essa ideia de que aquilo que tradicionalmente na cultura ocidental se chama de alma, vai encontrar um novo suporte, né? Vai conseguir transpor os limites da mortalidade, né? Filmes como esse, Transcendence, Corra, recente, Inteligência Artificial, Ex Machina, Gattaca, Elysium, Black Mirror, a série, né? Todos esses filmes, o que eles têm em comum? Eles são variações do mesmo tema, né? Exatamente esse tema prometeico da nossa superação pela via da tecnologia, da mortalidade. Todos eles contêm alguma versão da ideia de que é possível ou fazer o upload da mente em outro suporte, ou trocar de corpo, ou utilizar tecnologia, nanotecnologia, para fazer com que os corpos possam resistir ao processo de degradação física, ou ainda desenvolver um corpo sintético, né? Ou, no caso, por exemplo, do Ex Machina, dar lugar a uma nova espécie superior a nós mesmos. Tá? Então, todos esses projetos, todas essas imagens, são, de certa maneira, a realização profana do que as religiões do livro prometem, né? O que essas religiões prometem? A vida eterna, a salvação depois da morte, né? Esse projeto, essa antropologia estelar, ela promete que se vai realizar na Terra esse projeto, né? Pela via da tecnologia, nós vamos conseguir estender-nos até o infinito, né, da imortalidade. A gente pode observar isso, por exemplo, tanto naquele episódio de Black Mirror chamado San Junipero, quanto nessa série nova chamada Altered Carbon, em que os personagens, de certa maneira, se veem diante de um dilema. Porque, na medida em que eles descobrem que a mente deles pode ser transposta para outro suporte e sobreviver indefinidamente, a própria questão religiosa entra como uma aporia. Quer dizer, que sujeito é esse que não morre mais, e, portanto, não pode ser salvo na próxima vida. Então, esses personagens, eles vivem um dilema. Em Altered Carbon, por exemplo, as pessoas religiosas, elas assinam um documento afirmando que não querem trocar de capa, né? Que é como eles chamam o corpo, não querem trocar de capa porque elas querem morrer para então poder ser salvas no outro mundo, né? Em outros termos, essa utopia tecnológica, ela é uma exploração da mais antiga das promessas, né, que é a promessa da imortalidade da alma. Interessante que, como efeito reverso nessa antropologia estelar, a Terra aparece como um universo devastado, né? A Terra aparece como um habitat desértico, né? Tal como nós vemos, por exemplo, nesse filme A Estrada, em Mad Max, ou ainda Jogos Vorazes, né? São filmes que nos apresentam uma outra imagem do planeta, um planeta seco, um planeta árido, um planeta pobre de vida, né? Ao mesmo tempo que apresenta esse ser que se coloca acima de todos os demais, né? E consegue a imortalidade na sua inteligência tecnológica. Esse projeto, quando deparado, por exemplo, com o problema ecológico, ele propõe que esse Prometeu moderno, ele vai, inclusive, desenvolver a capacidade de mexer na estrutura da Terra, por meio da tecnologia. A geoengenharia, por exemplo, é um dos problemas. E a figura que talvez possa representar Neander Wallace, aquele personagem de Blade Runner, um tanto quanto cético, desiludido, desencantado, mas ao mesmo tempo desejoso de viajar para as estrelas. Uma vez conquistada a infinitude do corpo, nós podemos então colonizar os demais astros. A antropologia alternativa a essa, de certa maneira antagônica,
é uma alternativa que eu chamo de antropologia terrena. Tá? Ela é uma antropologia que explode de vida o que acontece na Terra, ela intensifica a nossa maneira de ver o planeta. Tá? Nós podemos, por exemplo, encontrá-la entre os chamados povos extramodernos, né? Por exemplo, com a imagem de Gaia ou de Pachamama, a ideia de que a Terra também é um corpo vivo, e que tudo que está na Terra abunda de vida. Nós podemos, com isso, desconstruir aquela imagem antropocêntrica do ser humano como fora da natureza e, portanto, senhor dela, da natureza como recurso energético que nós podemos utilizar para concretizar o nosso projeto antropocêntrico. Essa visão envolve deshierarquizar a relação que o ser humano estabelece com outros entes não humanos, como, por exemplo, o xamã Yanomami Davi Copenaua nos apresenta em A Queda do Céu, né? Uma floresta cosmopolítica, uma floresta em que abundam os mais diferentes seres, entre espíritos, a própria floresta, os minerais, os animais, as plantas, tudo se torna imensamente rico. Mas não é só nos povos extramodernos que a gente encontra isso. Né? Essa outra antropologia é uma antropologia do ralentamento do tempo, né? Em que o tempo desacelera e nós passamos então a viver a experiência em outra velocidade, que não essa velocidade vazia e acelerada do projeto estelar, da antropologia estelar. A gente pode traduzir isso, por exemplo, na ideia do bem viver, que também é uma ideia oriunda dos povos extramodernos, no caso dos povos ameríndios, né? Mas que pode se traduzir, por exemplo, num certo estranho retorno dos nossos habitantes das metrópoles, por exemplo, no uso da bicicleta. Né? Quer dizer, nós temos ali uma tecnologia muito mais avançada, muito mais confortável, como o carro, né? E, no entanto, as pessoas voltam a sentir um certo prazer por se locomover de uma maneira corporal. A experiência do tempo, a experiência da passagem, né? Por exemplo, também com a caminhada, com o andar, né? Em atividades que nós daríamos como superadas numa sociedade totalmente automatizada, ganham um novo significado na medida em que elas nos permitem experimentar um outro tempo, uma outra experiência de vida, uma outra conexão com os entes não humanos. Perceber que tudo que acontece pode ganhar um significado para além do significado banal que se dirige ao infinito vazio. Os espaços, como por exemplo, espaços de devaneio, o morar bem, o comer bem, são coisas que são dadas como meramente acessórias, mas que nessa nova maneira de ver as coisas, ganham um outro sentido. Nesse tempo desacelerado, nesse tempo ralentado, em que nós nos comunicamos com o mundo, com a Terra, de uma outra maneira, nós conseguimos então experienciar essas coisas de uma maneira mais intensa. Então, enquanto a antropologia estelar ela é uma antropologia extensivista, uma antropologia colonizatória, uma antropologia que nos remete à exploração, à colonização de outros espaços, a ideia de que tudo que nós temos é pouco e nós precisamos sempre crescer ao infinito, crescer até o ponto em que viajamos para fora do nosso próprio habitat a fim de encontrar um sentido oculto, e levar a nossa própria maneira de ser para outros lugares. A antropologia terrena, por outro lado, é uma antropologia intensa, uma antropologia da intensidade, uma antropologia que envolve pesar o nosso ser na Terra, que envolve intensificar a nossa experiência temporal, que envolve fruir de uma outra maneira, experiências dadas como banais, mas que na realidade são aquilo que nos tornam repleto. Uma experiência, em outros termos, de suficiência, uma experiência de quem considera que nós não necessariamente precisamos sugar toda a energia para realizar o nosso projeto, mas podemos viver suficientemente e muito bem com aquilo que temos. Então, era isso. Obrigado.